Efésios capítulo 6, versículo número 13. Depois eu quero que você permaneça com a tua Bíblia aberta. A gente vai colocar alguns textos aqui, mas bom a gente ficar com a Bíblia aberta para a gente caminhar um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Quero usar essa última sentença aqui, nós vamos repetir. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? No 3, todo mundo? 1, 2, 3. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Pai querido, essa é a tua palavra. Ó Deus querido, ajuda-nos nessa noite, mais uma vez, relembrar o que os teus filhos já ouviram. Ó Deus querido, ajuda-nos nesta noite, que a tua palavra venha falar o nosso coração, despertar-nos, ó Deus querido. Se tem alguém nesta noite que entrou por essas portas, está se sentindo cansado, abatido, fala ao seu coração também nessa noite. Se há algum soldado seu que se dispôs das armas, das armaduras, hoje à noite devolve a ele todas as armaduras que cabem a um soldado que trabalha, que foi chamado para esse exército, Senhor. Deus querido, desperta, envergonha Satanás nessa noite. Com a sua palavra sendo pregada, ele será envergonhado, desmascarado. Ó Deus querido, se levantará mais uma vez, ó Deus, o exército do Senhor para batalhar, ó Deus querido, nessa grande batalha que fomos chamados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome assento, por favor. Deus sempre confirma. Amém. Carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios. Paulo, que esteve nessa igreja durante 3 anos, numa batalha muito grande, não só na própria cidade de Efésio, que se tornou o maior centro cristão mundial da época. Apóstolo Paulo ele implantou igreja a cerca de 160 quilômetros, mais ou menos em todo o redor da Ásia. Lembrando de Colossenses, que o apóstolo Paulo nunca esteve lá, mas com certeza foi alcançado através da mensagem do apóstolo Paulo, uma das cartas, a maior carta cristológica, que é Colossenses. Epáfras, que foi o fundador daquela igreja, e tantas outras igrejas. Apóstolo Paulo teve uma batalha muito grande ali, foi um tempo que ele investiu muito forte naquele lugar. E eu quero chamar a tua atenção nesse texto, nós vamos voltar já para o versículo de número 13, que o apóstolo Paulo fala com eles sobre a adoção que eles receberam em Cristo. Apóstolo Paulo caminha nessa carta falando que eles estavam mortos, mas reviveram em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo falando sobre, no capítulo 2, do pecado para a salvação pela graça. Apóstolo Paulo vem ensinando toda a questão doutrinária de eles serem selados pelo Espírito Santo e a vida deles após Cristo. O novo proceder cristão, no capítulo de número 5, ele vai falar também sobre a questão do fruto, fruto da luz e das obras das trevas. Ele vai falar, vai despertar sobre a questão familiar, quando ele está terminando o capítulo de número 5, dando conselhos. Capítulo 6 também, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honrai o pai, honrar a tua mãe, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação no Senhor. Então ele vai, a partir do versículo 5 do capítulo 6, então ele vai dando todo o proceder
da vida cristã no lar, as coisas comuns da casa, do lar, novo proceder, como o crente vive a partir de Cristo. E o apóstolo Paulo está finalizando a carta no capítulo 6, quando parece que o apóstolo Paulo não tem mais alguma coisa muito mais importante para dizer, porque ele diz: quanto mais, irmãos meus, no versículo de número 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Parece que Paulo está terminando a carta dizendo talvez que a coisa menos importante que ele deixou para o final. Mas, na verdade, eu vejo o capítulo de número 6, que tem me acompanhado durante a minha caminhada, desde que eu recebi Jesus como Salvador. Eu vejo que é uma carta que ela sempre deve ser tirada a poeira dela, todos os dias da nossa vida. Deve ser um texto áureo, o texto áureo da vida cristã. Porque depois que os cristãos ouviram toda a carta, lendo aquela carta, e falaram: puxa vida, a nossa vida em Cristo, né? Como proceder. Aí, terminando a carta, ele diz: eu chamei vocês, como na última terça-feira que eu preguei aqui, eu não chamei vocês para dar um pijama para vocês e dormir. Eu chamei vocês para dar arma para vocês. Chamei vocês para um combate. Vocês são soldados que fazem parte de um regimento, de uma batalha. Vocês, depois de ter vencido toda essa batalha interior, dessa transformação que vocês tiveram, existe um inimigo exterior que vocês vão ter que lutar com ele. E para vocês lutarem com eles, é necessário que vocês se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Então o apóstolo Paulo está dizendo que um cristão, nós que somos cristãos do Senhor, fomos chamados pelo Senhor para esse regimento como um soldado que foi convocado para uma batalha. Nós devemos buscar força, nos fortalecer para a batalha. E essa força, essa fonte nós vamos buscar força é no Senhor. É nele que nós temos que nos fortalecer. E todos os dias devemos nos fortalecer no Senhor. Porque quando a gente chegar à conclusão de que nós somos fracos, aí nós seremos fortes. Porque na fraqueza você vai buscar auxílio e força. Quando nós nos achamos fortes, ao maior perigo para o cristão é o tempo para ele que vai passando. Ele vai se acostumando. Nós vamos vivendo a carreira ministerial, e não digo isso só na questão pastoral, mas na nossa vida ministerial, na nossa vida cristã, uma vida comum. E nós não temos uma vida comum. Nós somos um soldado do Senhor. Nós estamos numa batalha. Então o Paulo está dizendo: olha, nunca se sinta forte. Nunca ache que você se fortaleceu o bastante, que você não precisa buscar amanhã seguinte força diária para aquele dia. Porque você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É nele que você vai buscar força. Eu acho lindo quando Neemias, já cansado, já fechando ali o capítulo 6, já finalizando a construção, quando os inimigos atacam ele, ele diz: agora, Senhor, fortalece as minhas mãos. Aquele homem pede força a Deus para continuar, e ele já estava em cima do muro. Os portões já iam ser colocados, mas ele sabia que para aquele dia ele necessitava da força do Senhor para vencer o pecado, para vencer a batalha. Ele vai dizer: olha, vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso na região celestial da maldade. Deus nos chamou como soldados para lutar contra os príncipes. São aqueles que têm o princípio. O príncipe quer dizer alguém que está sobre o princípio de alguém. Principados e potestades são aqueles que lutam no governo, que trabalham contra o governo. Aqueles que trabalham nos planaltos central, nas casas brancas.
São eles que estão trabalhando lá, principados, potestades, dominadores tenebrosos na região celestial da maldade. Região celestial da maldade, príncipe do ar, região celestial da maldade, são essas maldades que você vê os homens fazendo. Alguém outro dia falou que o coronel que criou o BOPE, ele deu uma entrevista dizendo que o que ele viu nas comunidades, ele não é crente, ele disse, isso não é coisa de ser humano, isso não pode ser. As barbaridades que a gente vê é uma maldade muito grande que nós já vimos as pessoas fazerem. Isso aí é coisa de outro mundo. E ele não sabe, ele não entende, mas nós sabemos quem é. São os principados, principados potestades, aqueles que atuam na região celestial da maldade, aqueles que geram a maldade no mundo. E o que nós estamos fazendo contra isso? Estamos apenas olhando para os nossos umbigos, olhando para as nossas batalhas diárias? Sim, temos que lutar sim, temos que estar espertos sim, na nossa área, na nossa vida, mas também nós temos que nos levantar e dizer, eu recebi a autoridade do Senhor como igreja, eu me levanto, não para pedir para que Deus abençoe meu país, porque o meu país já é um país abençoado, tudo que nós plantamos nesse lugar, nasce, é um país abençoado, tem um povo maravilhoso. O que nós temos que clamar é, Senhor, repreende aqueles principados e potestades que estão atuando, Senhor, aonde eles estão atuando. Nós temos o poder, só existe, querido, só existe uma instituição no mundo que pode paralisar o inferno. É a igreja do Senhor que recebeu o poder e a autoridade do Senhor. Amém? Outro dia, eu estava saindo de casa, Santa Ceia, arrumado, irmãos. Pastor, sabe o que é isso? Os pastores estão aqui. Deus te dá uma palavra e você está queimando. E culto de Santa Ceia é um culto especial. E alguém me liga, pastor, não sobe não, que a bala está comendo aqui, 5h20 da tarde. Falei com a minha esposa, levanta a mão, vamos levantar a mão aqui agora. Vamos repreender esse mal e vamos subir no nome de Jesus Cristo. Vamos subir no nome do Senhor. E nós oramos ali, procurei um outro caminho, mas cheguei na congregação. Mas nós repreendemos aquele mal, jogamos por terra. Então se levante, creia que o mundo natural é regido pelo mundo espiritual. E você não é alguém comum, você é alguém que foi chamado para um regimento poderoso de Deus, um servo do Senhor. Creia nisso. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 17. Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem o mal chegará a ti. Não te fará nenhum mal, não chegará nenhum mal a ti. Então se levante em batalha. Deus te levante em batalha. Então ele vai dizer, para que você possa se revestir na armadura de Deus, para poder estar firme contra a astuta cilada. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Aí o versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer firme. Permanecer inabalável. O que eu quero falar hoje para nós? Eu quero trazer uma reflexão, tirar a poeira, como eu ouvi outro dia alguém falar. É que o nosso maior problema, a maior dificuldade que nós temos, são depois das vitórias. Depois que a gente vence batalhas, é o maior perigo do cristão. O maior perigo para aquele que ganhou uma batalha, que ganhou uma guerra, é descansar. Uma vez, eu consegui levar um casal que tinha um problema muito sério para o encontro de casais. Aliás, o encontro de casais está vindo aí. Amados, ela participava da minha congregação, da nossa congregação, ainda era a congregação Filadélfia. E nós estávamos ali naquela batalha para aquela família, para aquele marido vir para a igreja, receber Jesus como Salvador. E naquele encontro de casais, aquele homem levantou, como vários casais aceitam Jesus ali no final. Tem encontro de casais que são até 15, 16 pessoas que recebem Jesus como Salvador. E quando eu vi aquele homem grandão se entregando para Jesus, chorando copiosamente como criança, eu falei, Senhor, obrigado, chorei, abracei com eles. E quando nós chegamos na congregação, eu falei com ela, cuidado, a batalha não terminou. Cuidado com depois, não relaxa, porque é perigoso, depois da batalha, nós relaxarmos. Sabe, querido, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é pedagógica, ela nos corrige, mas ela também habilita o homem para
toda boa obra. Está aqui um texto que vem nos chamar a atenção hoje. Se você tem vencido batalhas, e você vai vencer batalha, porque se você fizer o que o Senhor está dizendo, através da sua palavra, tenha como certo a vitória na sua vida. Porque Ele disse, depois de ter desvencido tudo. Ele deu a receita. Ele nos dá a receita, Ele nos dá o ensinamento, Ele nos dá a doutrina, diz assim, olha, você vai vencer tudo. Ele não tem uma, talvez se você vencer tudo, permanece firme. Não está escrito isso aqui, tá? Não, como é que está escrito lá? Depois de ter desvencido tudo. Advérbio de tempo, não é isso? Mudança de fase, né? Advérbio de tempo. Então, depois de você ter vencido tudo, ele não botou uma interrogação, talvez você vai vencer. Se você for fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você vai vencer tudo. Mas ele se preocupa comigo, com você, e diz assim, olha meu servo, você venceu tudo, mas saiba de uma coisa, você está lutando contra um inimigo, e você não pode subestimar esse inimigo vai voltar para lutar com você outra vez. Então não relaxe, não sente, não descanse, porque você precisa estar preparado para outra batalha. É isso que ele vai dizer. Então uma grande questão nossa, é a questão da gente descansar depois de batalha. Irmãos, e tem um perigo para nós. É a gente caminhar anos e anos e anos e anos, se acostumar e achar que já está tudo tranquilo, já venci muitas guerras, não tem mais com que lutar. Não, não tem, você vai ter com que lutar mais. Precisa estar preparado todo dia buscar força no Senhor, todo dia se fortalecer no Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo não dei para eles, eu vou ler o que eu escrevi aqui, Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres. Olha a continuação. Continue nestes deveres. Porque, fazendo assim, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Continue nestes deveres. Eu vou repetir igual o pastor Maurício falou aqui. Pelo amor de Deus. Não invente nada novo. Só continue nos deveres. Continue nestes deveres. Cuide de você, da sã doutrina. E continue nesses deveres, porque tu vai salvar tanto a ti, como aqueles que estão te ouvindo. Precisa preservar as batalhas, preservar as vitórias na guerra. Então, irmão, esse advérbio de tempo aí, é algo que nos chama a atenção nesse texto. Cuidado. Você está numa batalha, você está numa guerra, você precisa permanecer firme. O depois pode se tornar perigoso para você. Eu queria ler um texto com você, só para a gente relembrar. No Antigo Testamento, primeira carta a Samuel, primeiro livro de Samuel, versículo 18, versículo 10 e 11. Vamos prestar atenção aqui nesse texto, para a gente ver. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dela por 2 vezes. Nós estamos lendo o capítulo 18. No capítulo 17, você lembra que Davi derrubou quem? Golias. Mas eu fiz questão de trazer esse texto depois da batalha que Davi derrubou. Talvez Saul não fosse um adversário tão grande para Davi. Talvez Saul não fosse o problema. Mas a batalha veio contra Davi. O que Davi estava fazendo? Dedilhando a sua harpa, como ele fazia todos os dias. No versículo seguinte, depois, no versículo também, no capítulo 18, também fala que Saul, mais uma vez, tenta, para a gente ganhar tempo, eu não dei para ele, tenta matar Davi e cravou a lança na parede. E Davi se desviou. Olha as batalhas, como elas são contínuas na nossa vida. As guerras são contínuas na nossa vida. E nós temos que estar o tempo todo revestido no Senhor e na força do seu poder. Davi continuava tocando a harpa dele, fazendo as mesmas coisas que ele fazia para o Senhor. Agora, preste bem atenção, em 2 Samuel, capítulo de número 10, versículo 18 e 19. Olha o que Davi vence.
Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. Uma batalha dos sírios contra Israel. E Davi matou dentre eles os sírios, homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Irmão, é matar muita gente. É uma batalha muito grande. Batalhas grandes, batalhas pequenas. O fato é que estamos o tempo todo em batalha. Olha, matou 700 carros, 700 homens de carros e 40.000 homens de cavalos. Sabe o que ele está falando aí? Ele está falando hoje no tempo de canhão de guerra. Carros, os homens que estavam em cima dos carros, em cima dos cavalos, era o exército mais forte, mais poderoso. Eram os homens que estavam montados em cavalos e montados em carros. Porque eles tinham vantagem de quem estava embaixo. Eles vinham em cima e na batalha, olha o que Davi matou. 740.000 homens de cavalos. Também feriu Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Olha só a batalha. Olha a batalha que Davi vence. Agora vamos para 2 Samuel, capítulo de número 11. Olha o que acontece com Davi. Você já conhece. Eu disse para você que eu não vou trazer nenhuma novidade para você. Só apenas passando a poeira para nós nos despertarmos nessa terça-feira. Amém? Decorrido, versículo, perdão, 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe, seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Um homem que, se você contar daqui para trás, você vai ver batalhas que Davi ganhou, guerras que Davi venceu. E você conhece o texto, como Davi, na varanda da casa dele, Davi viu o que ele não deveria ter visto. Ou se tivesse visto, Davi devia ter corrido. Davi o perdeu. Uma batalha que ele não deveria ter perdido. Um homem que vence, um homem que consegue vencer. Exército de 700, de 40.000, o homem perde uma batalha simples em uma varanda. Eu não sei para quantas pessoas Deus está falando aqui hoje, mas eu quero dizer para você uma coisa. Há alguém que luta contra você. E você pode ser mais forte e vencer todas as batalhas. Mas o grande perigo é você abrir a guarda depois de vencer muitas batalhas que você já venceu. Aquela irmã, eu avisei para ela. Que o marido dela recebeu Jesus como Salvador. A irmã já não vinha mais para as orações. A irmã começou a não ir mais para a oração conosco. Nós tínhamos um período de oração todos os anos, o ano inteiro. Segunda, quarta e sexta, de 7 horas da noite até as 19, antes do culto começar. 7h40 a gente levanta, canta o louvor e vai para a palavra durante a semana. As orações essa irmã deixou de ir. Já passou a não ir mais aos domingos para a igreja. Começaram a passear. E hoje, meu irmão, estão os dois completamente desviados. Cuidado, a batalha foi ganha. Mas depois de você vencer tudo, permanece firme. Fica firme, meu irmão. Pega a espada, não solta a espada por nada nesse mundo. Há uma batalha grande contra você e o fato é que você foi chamado para ser um vencedor juntamente com o seu Senhor. Você e Deus, tem aquela canção que a gente canta e é um salmo que diz: pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exército. Pois contigo eu sou mais que vencedor. Ser mais que vencedor é continuar vencendo. Ser mais que vencedor é que você crê que Jesus Cristo venceu por você. E nele eu e você somos fortalecidos. Amém? Temos batalha para enfrentar. Eu quero ler com você também um outro texto. Vamos tirando poeira. Gênesis 39, versículos número 7. Leia comigo, por favor.
Olha esse texto. Aconteceu que depois destas coisas, mudança de tempo, não é isso? Depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Sempre é um depois. E o inimigo está aguardando numa esquina. É um adversário covarde. Tem um animal que eu acho ele horroroso, chamado dragão de Komodo. Ele é um dragão, é um jacaré. Alguém já viu esse bicho? Dragão de Komodo. Ele não tem pressa. O búfalo é um animal maior do que ele, está no alto. Ele não consegue, apesar dele ser um animal muito forte, dragão de Komodo, ele não mata o búfalo com a força. Ele mata o búfalo com veneno mortal. Ele fere a pata do touro, do búfalo, e ele vai seguindo o búfalo por dias. O búfalo, ele tem uma bactéria poderosa na sua boca, que ela entra na corrente sanguínea daquele búfalo, e ele vai caminhando. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Aí começa a mosca, aquelas moscas varejeiras, e ele vai caminhando, caminhando, caminhando. Quando o búfalo fica fraco e cai, ele pumba. Eu olhei aquilo e falei: tu é igualzinho a ele, seu bicho sem vergonha. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa, mas nessa noite a palavra do Senhor sendo pregada, ele será desmascarado, e servos do Senhor que está sofrendo algum ataque, se levantará nesta noite, pela autoridade e pelo poder do nome do Senhor. A Bíblia chama a igreja para ser sobrevigilante. Aí você fala: pastor, mas eu não bebo bebida alcoólica. Davi, nessa época, também não estava bêbado, mas ele não estava sóbrio. Depois que a palavra de Natã chegou até ele, ele disse: pequei contra Deus e contra a terra. Em nome de Jesus Cristo, todo nosso Salvador, que nessa noite há um despertamento para a igreja de Cristo, porque você, depois de ter vencido tudo, permanece firme. Fica inabalável. Fica firme. Não solta a armadura. Fica forte aí. Porque o inimigo vai retornar. Mas ele vai ser destruído. Olha o texto. Vê o outro versículo para mim, por favor. O 8. Tu consegue colocar o 8? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as mãos. O versículo 9, por favor. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois é mulher, sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você sabe o que eu aprendo nesse texto aí? Ele estava honrando aquele senhor dele. Mas essa última sentença que ele diz assim: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ainda não tem a lei. Moisés não está aí. Mas sabe por onde o inimigo tinha que passar? Por uma amizade que ele tinha com Deus dele. Por um comprometimento que ele tinha com Deus. A maior barreira que o inimigo tem para ele passar entre mim e Deus, entre você e Deus, é quando você tem comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, quando nos renovamos toda manhã no Senhor, quando sabemos que somos fracos, somos pó, cinza, somos pecadores impotenciais e que não podemos vacilar um minuto. E quando nós vamos ter intimidade com Deus todos os dias, o inimigo tem que passar pela comunhão que eu e você temos com Deus. Aí a coisa fica estreita para ele. Se ele encontrar eu e você sozinho, fica fácil. Eu lembro, eu não sei quem contou aqui, mas isso nunca saiu da minha memória. Alguém contou que era um desses pastores renomados aí, estava ainda no seminário, e ele foi para algum lugar, alguma conferência,
E ele disse que se engraçou com a menina lá, né? Se engraçou com a menina. Ele era solteiro ainda, mas se engraçou com a menina. E depois dali, à noite, eles foram saíram à noite. E beijo, e o negócio deles era para chegar aos finalmente. E disse que ele começou a caminhar, e ela falou, não, mas aqui ainda tem gente, aqui tem alguém vai ver a gente aqui e tal. Aí entraram por uma mata, entraram no lugar e foram lá para dentro e tal. E quando eles chegaram lá, ela falou assim, aqui nem Deus vê a gente. Quando ela falou isso, a ficha caiu. Que a ficha caia para nós. Que a ficha caia para nós nessa noite. Que nós possamos estar ligados no que a palavra hoje de Deus está falando para nós. Nós não vencemos nada ainda. Ainda temos uma batalha, uma carreira muito grande pela frente. E você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tem gente, irmãos, que acha que vai vencer Satanás e vencer as batalhas participando de um coral da igreja. Tem gente, irmão, que acha que vai vencer batalha tendo uma carteira de pastor no bolso. Tem gente que acha, irmão, que vai vencer batalha porque participa do grupo de louvor da igreja. Você não vence batalhas, você só vence Satanás e você só vence o pecado se você for homem, mulher, jovem, criança de oração e viver aos pés do Senhor e depender dele. E criar uma intimidade tão grande com ele, que Satanás vai ter que passar por isso, e passar pela barreira, aonde tem o Senhor, fica estreito para ele, ele não passa. Ele não passa, porque ali tem o Senhor conosco, e ele estava ali. Eu queria lembrar um texto aqui, também, que está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1, 2 e 3. Eu vi uma oração nesse texto aqui. Por isso que eu quero ler com você. Sucedeu que depois disto, o seguinte: Nabote, o israelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Israel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirvas de horta. O primeiro pedido dele é para que desse a vinha dele, para que servisse o quê? De horta. Isso aí é uma batalha, isso aí é uma guerra. Eu vi uma batalha e vou te mostrar aí. Para que me sirva de horta. Pois está perto ao lado da minha casa. Ponto. Dar-te-ei por ela outra melhor. Te darei outra melhor que você tem. Ou se for o teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. O que você lembra? Você lembra na tentação de Jesus? Como é que Satanás, ele vem abrindo uma cortina de fumaça para tentar entrar naquilo que ele quer? Foram 3 tentativas. Olha com uma vinha de Nabote a mesma coisa. Agora preste atenção no versículo 3. Consegue colocar o versículo 3? Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Isso é um clamor. Isso não é um pedido, isso é um clamor. Guarde-me o Senhor. Isso é um clamor, meu irmão, de quem está em batalha. Isso é um clamor de quem, irmão, os olhos foram abertos por alguma coisa. Isso é um clamor de quem está sóbrio, vigilante. Guarde-me o Senhor. E não venha você dizer para mim que você nunca foi tentado, porque você ainda não foi glorificado. Nós somos tentados, e ser tentado não é pecado. O pecado é ceder. Tudo que Deus quer é ouvir o que Nabote disse. Guarde-me o Senhor. Isso é um clamor, meu irmão. Isso é um clamor pedindo a Deus que Deus guardasse ele, para que ele não desse para ele a sua herança. Eu quero dizer para você que no momento oportuno, a palavra do Senhor nos diz que você tem livre acesso a Deus para clamar ao Senhor e pedir a Ele: guarde-me o Senhor. O nosso problema é que nós não temos orado mais. O nosso problema é que nós não temos clamado mais. As orações têm ficado vazias.
Ou não é verdade? As orações têm ficado vazias. E as nossas orações, elas só têm uma direção. Me dá, me dá, me dá. Pastor, é pecado isso? Negativo, não é pecado. Você pode pedir, é bíblico. É bíblico você pedir. Você pode pedir. A questão é que a nossa fala com Deus é só essa. Me dá, eu preciso, eu quero, me dá, eu preciso. E lá em Hebreus, lá pelo capítulo 4, diz a palavra que não há outro sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, sendo ele em tudo tentado, sem nunca haver pecado, nos deu livre acesso a Deus, para clamarmos em ocasião oportuna. A gente tem que clamar, pedir socorro a Deus. Quando a tentação chegar, dobra o joelho. É a coisa que Deus mais quer ver, é o servo dele. No momento de aflição, no momento de pecado, no momento em que ele está na beira do abismo, ele botar o joelho em terra e dizer: guarde-me o Senhor, de me te dar a minha herança que eu tenho. Que o Senhor me guarde. Que o Senhor me livre e guarde. Isso é se desviar como José se desviou. É no momento oportuno. O nosso problema, como evangélicos, como cristãos, sabe o que é? É que nós não criamos conexões. Nós não temos conexões espirituais com outras pessoas. Para que no momento em que nós estamos numa batalha, a gente pedir socorro um ao outro. Irmão, me ajuda, ora por mim, me socorre, me ajuda, me socorre. Eu estou em aflição, eu estou em perigo. Eu me lembro que, ainda diácono, trabalhando na Baruel, e nosso escritório era na Tijuca. E toda sexta-feira tinha reunião. E tinha um guardador que era crente. A gente, toda sexta-feira, quando eu chegava à reunião na sexta-feira, ele: e aí, qual é a palavra de hoje? O que tu leu hoje? Eu dava mensagem para ele, ele me dava mensagem, e a gente ficava conversando. Acabava a reunião, os colegas ficavam bebendo, e eu saía, ia embora para casa. E a gente conversava. Um dia eu olhei para ele, eu senti que ele estava mal. Falei: estranho, fulano não me deu nenhuma palavra. Fulano, o que está acontecendo contigo e tal? Aí eu falei: já que tu não falou, eu vou te falar. Deus me deu uma palavra. Irmão, eu comecei a falar e ele está chorando. E sabe como é que ele era? Ele era o tipo do camarada, igual o Danilão, assim, valente do Senhor, que ia para os morros, tirar gente da boca de favela que estava morrendo. Todo enrolado, ele tirou. Ele me contou que tirou uma menina. A última que ele tinha me contado, ele tinha tirado uma menina que estava toda enrolada naquela fita de fechar a caixa, espancada para morrer. Quando os bandidos deu de cara com ele, falou: vai soltar ela, não vai, não se mete, crente. Ele apanhou um homem valente de guerra. Aí ele falou assim: posso entrar no teu carro, tu pode orar por mim? Falei: posso, rapaz. O que está acontecendo? Eu me lembro que eu estava lendo Daniel, e dentro da palavra que eu estava falando com o Daniel a ele, eu falei sobre as finas iguarias da mesa real, e que Daniel recusou, e aquele homem começou a chorar. Ele falou: ora por mim, porque eu encontrei minha ex-namorada, o cara casado, encontrei minha ex-namorada no Facebook, está marcado para amanhã a gente sair. Eu falei: o laço foi partido agora, entra no carro que nós vamos orar agora, a batalha foi ganha agora. Os olhos foram abertos daquele homem. A batalha foi vencida, a guerra foi vencida. Meu amado, faça conexões. O problema é que a gente tem medo de ser traído, tem medo de falar um com o outro. Meu amado, há uma batalha travada, me ajuda. Há uma guerra que está sendo travada. Clama por mim aí, meu irmão. Me socorre, meu irmão. Crie conexões. Já teve pessoas que me ligaram de outras igrejas. E se tem alguém me ouvindo aí pela internet, eu vou dar meu telefone para você. Se você estiver passando por uma luta e não tem coragem de falar com o teu pastor, falar com alguém, 9644-72182. Vou repetir: 9644-72182. Liga para mim que eu vou te dar socorro na palavra do Senhor. Nós vamos orar junto, nós vamos clamar junto. Mas o inimigo não vai derrubar você, meu irmão. O inimigo não vai derrubar você, minha irmã. Aleluia. Outro dia recebi uma ligação: pastor, me ajuda. Eu não vou falar na minha igreja. Pastor, me ajuda. Eu estou viciado em pornografia. Me ajuda, pastor. Meu irmão, como que um pastor não vai ajudar uma ovelha dessa? Aí fala assim: não, fulano não fala, porque fulano tem medo, vai dizer o quê dele? Fulano é um covarde, fulano é um pecador. Não, fulano é um pecador lutando contra o pecado.
Fulano não perdeu a guerra ainda, fulano está na batalha ainda. Fulano crê que Deus tem socorro para ele. Fulano crê que a batalha que ele venceu ontem, ela não serve para hoje. Precisa se fortalecer hoje de novo, porque as batalhas passadas não nos garantem vitória na atual situação, no hoje. Depois de ter vencido tudo, permanece firme, meu irmão. Permanece firme com as mesmas palavras. Não tenha vergonha, o tempo muda, o século muda, eles vão mudando, e é tanta novidade, é tanta coisa. Ó, isso aí agora não é mais pecado, consulta a Bíblia, vê se não é. Dá a mesma resposta, meu irmão. Temos que dar sempre a mesma resposta. Não vamos, a batalha é nossa, nós não vamos abrir mão, nós somos do Senhor e não vamos abrir mão da nossa vitória. Depois de ter desvencido tudo, permanece firme. Fazer falcatrua em trabalho é pecado, irmão. Crente não faz essas coisas, não. Mentir, falsificar, isso crente não faz, não. Isso ainda, meu irmão, tem batalha, porque a pessoa acha só na área moral, mas em muitas outras áreas, que a gente vai abrindo mão aos pouquinhos. O que ele quer? Ele não tem pressa, ele quer uma brecha para entrar. Você lembra o que ele fez na igreja primitiva? Todo mundo ofertando. Todo mundo dízimo, todo mundo, aquela cura, aquela manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele não respeita ninguém, ele não respeita tempo, ele não respeita avivamento, mas eu não estou valorizando ele não. Eu só estou despertando a mim e a você, para que nós não venhamos subestimar o inimigo. O melhor momento da igreja, a igreja primitiva, a Bíblia diz que vem Ananias, uma mentira dele. Pensa que a igreja sabia que Ananias estava mentindo? A igreja não sabia, não. A igreja não sabia. O que Ananias estava depositando ali, para a igreja, aquilo era uma verdade. Lembra que foi que Pedro disse para ele? Por que Satanás encheu o teu coração? Ou seja, por que deixaste Satanás encher o teu coração? Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Numa igreja avivada, numa igreja que o poder está caindo, pessoas estão sendo curadas, demônios estão sendo repreendidos. Satanás estava procurando um lugar para poder atuar. Pastor Maurício, faz favor aqui um minutinho, vem cá. Segura esse copo aqui. Tem um outro copo d'água aí, cheio? Vê se alguém me arranja um copo d'água cheio ali. O inimigo procura encher o coração no meio de uma igreja poderosa. Abre esse copo aí. Segura esse outro copo vazio aqui. Os dois. Fica aqui. Se a igreja poderosa, vai dando glória a Deus aí. Poder de Deus caindo. A Bíblia diz que ele está em derredor. Ele está em derredor. Aí ele vem. Dá para encher o que está cheio, irmão? Dá para encher o que está cheio? Não dá. Ele volta. Porque está cheio. A Bíblia diz, não embriagueis com o vinho, mas cheio do Espírito Santo. E o inimigo vai dar volta, vai tentar encher. Está cheio, ele volta, ele não consegue, porque está cheio. A igreja está cheia, mas ele está procurando algum coração vazio para ele poder encher em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, porque tem um adversário rondando, tem um adversário dando volta, querendo encher o coração, e só vai encher aquilo que está vazio. O que está cheio não tem lugar para ele. Seja cheio do Espírito Santo, mantenha o teu coração cheio do Espírito Santo, para que o inimigo não encha a minha vida e a tua vida. Ele não respeita bispo, apóstolo, semideus, ele não respeita nada, ele não respeita a igreja que está cheia do poder, que está no avivamento, no melhor momento da igreja, ele não respeita nada, ele está procurando alguém para encher, e a resposta, e o que Pedro pergunta é, por que deixaste, a pergunta é essa, por que deixaste Satanás encher o teu coração? Nosso coração, onde precede as fontes da vida, as saídas, enche ele da palavra. Enche ele da palavra. Se enche do Espírito Santo todo dia. Porque pelo mesmo caminho que ele veio, é o caminho por onde ele vai voltar. Ele não vai encher, ele vai, ele dá volta, ele vem e ele volta, porque não tem espaço para ele encher. O coração já está cheio. O coração já está cheio. Está cheio de gente, irmão, mudando, dando opinião diferente do que era anteriormente.
O que era pecado hoje, não, irmão. Estão dando nome para pecado, diferente. Nomeie o pecado, meu irmão. Dê nome ao pecado. Que é inveja, chame de inveja. O que é mentira, chame de mentira. O que é adultério, chame de adultério. O que é fornicação, chame de fornicação. O que é maledicência, chame que é maledicência. Irmãos, tem gente que vai lá em Gálatas e vê lá as obras da carne. Prostituição, lascívia, impureza, que é todo tipo de pecado sexual. E esquece que logo em seguida vem relações interpessoais. E que a Bíblia vai dizer que eu já vos disse, não herdarão o reino dos céus. Porfia, ciúme, inveja, facção, dissensão. Uma vez, irmão, cheguei aqui, não, graças a Deus aqui não tem isso. Cheguei numa igreja, estou conversando com a irmã. Não, pastor, é que o senhor chegou aqui era a nossa casinha. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. O nome disso a Bíblia dá, é facção, divisão. Que casinha, minha irmã? O sangue de Jesus tem poder. O nome disso é facção. Cuidado para a gente não coar mosquito e engolir camelo. Relações interpessoais. A Bíblia conta para mim em Gálatas, dos quais já vos disse, não herdarão o reino dos céus. Não dê ouvido à fofoca, não alimente maledicência, não entre em grupinho, esse meu grupinho é meu, esse grupinho aqui é meu, esse grupinho aqui, o sangue de Jesus tem poder, somos um. A Bíblia fala lá, meu irmão, em João 17, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, eu e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja não pode perder essa batalha. Crie conexões dentro da igreja. Amém? Dê nome, nomeie o pecado. Eu quero ler um texto, não sei se ele consegue colocar para nós. Neemias capítulo 6, versículos número 4. Vamos ler. Já estou indo para o final. Como disse o irmão lá, estamos só tirando poeira, porque você já sabe tudo. Amém? Só estou lembrando você. Amém? Eu vou ler aqui o versículo. Olha aqui. Versículo 2 do capítulo 6. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem encontrar-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Agora o versículo de número 4, você já vai saber que no versículo 3, o que foi que Neemias mandou dizer para Sambalate, para os inimigos. O que ele disse? Estou fazendo e não poderei, porque cessaria a obra enquanto deixasse e fosse ter contigo. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Muda não, irmão. Muda não. Fica na palavra. É a palavra? É a palavra que disse? Fica nela. Manda a mesma resposta. O bichinho, ele é teimoso. Ele vai voltar, ele vai vir com outra cara diferente. Ele vai vir mascarado de uma maneira diferente, mas é ele. Tem a visão espiritual. Olha a Deus, que você vai enxergar que é ele. Você vai dizer, eu sei que é você. Eu te conheço. Eu sei que você está por trás disso. Sabe o que eu tenho para dizer para você? A mesma resposta. O ano passou. Eu dei a mesma resposta quando eu tinha 15, quando eu tinha 20, quando eu tinha 25, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, quando você tem 50, a resposta é a mesma. Estou fazendo obra e não vou parar. Não vou parar. Você não vai conseguir levar essa vitória de maneira nenhuma. Não vai conseguir. 2 Crônica 32, versículos de 1 a 8, para a gente terminar. Já viu que tem um depois? Depois destas coisas e desta fidelidade. O inimigo é terrível. O camarada se mantém fiel por anos e anos, se mantém na linha, ele restaura o culto, Ezequias restaura o culto, rebenta os postes ídolos, restaura o culto na casa do Senhor,
restaura a oferta, restaura as festas, restaura tudo. Depois dessas coisas e dessa fidelidade veio quem? Senaqueribe. O problema é que a gente não crê que ele volta. Irmão, quem está em derredor fica dando volta. Está em derredor. Ele vai e volta, passa pelo mesmo caminho várias vezes. Mas Deus já limitou o lugar dele, delimitou. O lugar dele é em derredor. E Salmo diz para nós que em nossa volta, os anjos em nosso redor acampam os anjos. Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele vai ficar dando volta, mas ele vai vir. Depois dessas coisas, o rei da Síria entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se dela. Ele acampou, meu irmão. Ele veio e ficou acampado. Já viu alguém montar acampamento e querer ir embora? Botou o acampamento, o cara quer ficar. Ele quer tentar para fazer o mal que ele quer fazer. Mas glória a Deus que você conhece o texto. Que esse homem vai clamar a Deus. Vai falar ao profeta Isaías. E Deus se levanta em favor de quem pede socorro ao Senhor. De quem não baixa a guarda. Pelo amor de Deus. Não baixe a guarda. Não baixe a espada. Não baixe o escudo. Fica firme. Fica firme. Porque haverá alguns depois. Lucas 4, versículo 12 e versículo 13. A coisa vai crescendo. Olha para quem ele vai. Ele não disse não. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 12, 13. Passadas que foram as tentações, de sorte que apartou-se dele o diabo, até o que, meu irmão? Lê comigo. Se fala alguma coisa? Vai o quê? Vai retornar. Dá para depois de vencer tudo, ficar mole, ficar fraco, sentar, ficar olhando para cima? Não dá não. Fica firme. Porque mais uma vez ele será derrotado. A Bíblia não relata mais tentações. Há textos paralelos a esse texto que conta o mesmo fato histórico, a mesma situação, porém você não vai ver. Mas a Bíblia vai dizendo para nós que até o momento oportuno. O que ele está precisando? De uma oportunidade. Crente que está com uma armadura firme, forte, coração cheio, espada na mão, escudo, colocando o escudo da fé sobre tudo. Vai dar oportunidade? Não dá não. Não vai dar oportunidade. Você vai estar firme na batalha. E às vezes, irmãos, o inimigo vem e você, meu Deus, oração, joelho em terra. Senhor, não vou me preparar para o dia da guerra. Eu me preparo antes da batalha. O soldado se prepara antes da batalha. Houveram muitos depois na vida de Jesus, muitos depois na vida dos heróis da fé, muitos depois na tua vida também haverá. E você hoje só não sai daqui hoje, armado e preparado se você não quiser. Deus está falando com pessoas nessa noite, comigo, com você. Mas talvez Deus esteja falando especialmente com alguém que está à beira de uma queda, numa situação difícil. Deus hoje te dá o socorro hoje, para que você se levante, para que você recoloque sobre você a espada do Espírito, se revista, calça os pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, cinja os lombos com o cinturão da verdade. Aquele cinturão, ele era tão largo que ele protegia o abdômen baixo e alto do soldado e segurava a espada do soldado. E a sandália, para não derrapar, não cair, para pisar em coisas, sentir dor, não machucar o pé. Preparação, o Evangelho que nos faz caminhar, a palavra que ilumina os nossos pés, a palavra que nos dá força, que nos faz caminhar, que nos dá a direção, que converge o caminho quando estamos errados. A Bíblia diz lá em Isaías, se me falha a memória, lá pelo capítulo 29, diz lá a palavra: quando tu desviares para a direita ou para a esquerda, teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti dizendo: o caminho é este, andai por ele. O Evangelho da preparação, a sandália da preparação, coloque, cinja os lombos com o cinturão da verdade, a couraça da justiça,
Proteja-se. Coloca o capacete da salvação, que é o elmo. Põe a mão na espada, que serve para defender e atacar. E parte para cima, porque a vitória será tua. Depois de vencer tudo, vai permanecer firme. Vai ficar inabalável. Para a gente levantar e orar, Apocalipse, capítulo 3, 21, diz assim: ao vencedor darei o direito, 3, 21, de sentar-se comigo no meu trono. Como eu venci, estou à direita do meu Pai. Essa semana enterramos o irmão Darcy. Aquele venceu. Foi fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. Eu e você temos um caminho para caminhar, muito forte ainda. Então ele diz no Apocalipse 3, 21, que lá só vai entrar vencedor. E só é vencedor quem entra em batalha, quem entra em peleja. Mas tem um depois também que a gente vai ver. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 e versículo 9 a 11, para a gente ir embora. Depois destas coisas, a visão de João. Vi, e eis que grande multidão, que nem podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, fique de pé, querido, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Essa é a visão do depois, minha e tua. Essa vai ser a nossa visão. Isso vai ser a nossa história contada. Vai haver multidões, irmãos, e nós vamos estar aí. Nós vamos fazer parte dessa multidão. Amém? Essa visão aí está eu e você. Eu quero estar aí. Você quer, meu irmão? Eu vou estar lá, meu irmão. Mas é preciso, depois de ter vencido tudo, permanecer firme.